Você já deve ter decidido virar a chave um monte de vez. Ano novo, segunda-feira, aquele vídeo motivacional que te deixou com vontade de mudar tudo de uma vez. E também já deve lembrar como isso terminou, com você desistindo lá pelo dia 10 e se sentindo um fracasso, como se faltasse alguma coisa em você que todo mundo mais tem. E se o problema nunca tiver sido a sua força de vontade, e sim o tamanho do hábito que você escolheu para começar? Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar 5 hábitos que vêm direto do Japão e que funcionam sem exigir a disciplina de um monge, nem uma vida inteira reorganizada da noite para o dia. Você vai entender por que tanta gente desiste lá pela 3ª semana, sempre na mesma altura, como se fosse um padrão que se repete em todo mundo. E vai sair daqui com um jeito de montar rotina que realmente gruda no seu dia, em vez de mais uma lista bonita que você esquece até sexta. E se você tá cansado de começar do zero toda segunda, já deixa o like e se inscreve para evoluir comigo, porque aqui a gente troca a culpa por método. E não fica só prometendo mudança que não sai do papel. Bora que o vídeo começa agora. A maioria das pessoas cresce ouvindo que mudar de vida exige força de vontade grande, uma decisão dura, um sacrifício que dói. Quanto mais difícil o hábito, mais valor ele parece ter. E se não suou, se não foi difícil, parece que nem contou de verdade. É por isso que tanta gente escolhe a versão mais pesada de qualquer meta. Acordar às 5, treinar todo santo dia, cortar tudo que gosta de uma vez, achando que esse é o caminho de quem é forte de verdade, de quem realmente quer mudar. Só que essa lógica tem um furo enorme, porque força de vontade é um recurso que se esgota como qualquer outro. Ela não é infinita, nem é igual todo dia. Ela funciona bem no primeiro dia, ainda funciona no segundo, no terceiro já custa mais caro, e lá pelo 10º dia praticamente não sobra nada para gastar. Foi aí que a maior parte das pessoas jogou a toalha, achando que o problema era ser fraco, preguiçoso, sem disciplina, quando na real o problema era muito mais simples do que parece. O hábito escolhido era grande demais para sustentar dentro de uma vida corrida, com trabalho, filho, cansaço e tudo mais que a vida real tem e que ninguém coloca no vídeo motivacional. E é aqui que entra uma virada de mentalidade que veio do Japão e que tem uma história curiosa por trás dela. Depois da Segunda Guerra, o Japão estava destruído, a economia no chão, e um americano chamado William Deming foi convidado pela União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, em 1950, para ensinar um jeito novo de melhorar processo dentro das fábricas do país. A ideia dele era simples: parar de tentar consertar tudo de uma vez, parar de buscar a reforma gigante e mudar só uma parte minúscula por dia, quase invisível aos olhos de quem olhava de fora. Poucos anos depois, esse jeito de pensar virou a espinha dorsal da indústria japonesa e ajudou o país inteiro a se reerguer numa velocidade que ninguém de fora esperava ver. Mas você nem precisa de história de guerra para sentir isso na pele, porque você já sabe na prática que um hábito de 30 segundos você cumpre até nos dias ruins, e um hábito de 1 hora inteira você abandona assim que a semana fica corrida de verdade. O nome que ficou para essa ideia é Kaizen, que significa melhoria contínua através de passos bem pequenos. E é o fio que costura os 5 hábitos que eu vou te mostrar agora, um por um, com jeito de aplicar cada um deles ainda hoje. O primeiro hábito é o próprio Kaizen na prática, e ele mora numa regra bem simples, que é a regra dos 2 minutos. Se uma tarefa boa para sua vida leva menos de 2 minutos para fazer, você faz na hora, sem colocar numa lista, sem prometer para depois, sem esperar o dia perfeito para começar do jeito certo. Não é ler o livro inteiro naquela noite, é só abrir o livro e ler uma página. Não é montar uma rotina de exercício completa, com treino, alongamento e tudo mais, é colocar o tênis e dar 2 voltas no quarteirão. E só isso já conta. Parece pouco demais para fazer diferença. E é exatamente esse o ponto, porque o corpo não sente aquilo como um sacrifício, então ele não cria resistência nenhuma na hora de começar. E você não precisa se convencer nem se motivar para abrir o livro numa página só. Depois de 2 semanas fazendo só a versão pequena, sem cobrar mais que isso de você mesmo, você percebe uma coisa curiosa, que continuar fica mais fácil do que parar, porque o hábito já não pede negociação nenhuma com você mesmo. Ele já virou automático, do jeito que escovar dente virou. O segundo hábito se chama Shoshin, que quer dizer mente de principiante. A ideia é encarar cada tentativa nova como se fosse a primeira vez, sem carregar a vergonha de já ter tentado antes e falhado. Pensa numa pessoa que já parou de estudar inglês 3 vezes.
e que não volta a tentar de novo porque acha que já devia estar num nível mais avançado a essa altura, então prefere nem começar do que se sentir atrasada na frente dos outros. Xoxin ensina exatamente o oposto disso, que voltar do zero, sem essa cobrança pesada em cima dos ombros, vale muito mais do que ficar parado esperando o momento perfeito para recomeçar já sabendo tudo de antemão. Na prática, isso significa que toda segunda-feira em que você recomeça algum hábito, não é mais uma derrota empilhada em cima das outras derrotas. É só mais uma tentativa nova, igual a todas as outras que vieram antes dela, e você trata assim, sem carregar o histórico como se fosse prova de que não vai dar certo dessa vez também. Quem consegue manter esse olhar limpo sobre o próprio recomeço, gasta muito menos energia se culpando e sobra mais energia para de fato tentar de novo. O terceiro hábito é o Gambaru, que é a ideia de persistir até o fim, fazendo o melhor que dá com o que você tem disponível hoje, mesmo que hoje seja pouco. Isso é bem diferente de força de vontade, porque Gambaru não pede que você entregue seu máximo histórico todo santo dia da sua vida, ele pede só uma coisa, que você não pare de aparecer para o seu próprio compromisso. Teve um dia ruim, dormiu mal, o trabalho consumiu tudo, a criança não deixou você respirar direito, tudo bem? Você ainda faz a versão mínima do hábito, mesmo que seja só 5 minutos em vez dos 30 que você faria num dia bom, cheio de energia. O que sustenta um hábito no longo prazo nunca foi a intensidade dos dias em que tudo dá certo. É você continuar aparecendo justamente nos dias ruins, ainda que pouco, ainda que torto, porque é isso que separa quem mantém o hábito de quem some depois de 2 semanas e nunca mais volta a comentar sobre aquilo. Pensa em alguém que treina todo dia com força total, menos quando falta energia, e nesse dia simplesmente falta, e some do treino a semana inteira. Agora pensa em outra pessoa que no mesmo dia ruim faz só 10 minutos, sem culpa, sem drama, e volta com força total assim que o corpo permite. No fim do mês, quem sustentou o hábito não foi quem treinou mais forte, foi quem nunca deixou o fio se curtar de vez. O quarto hábito é o Ichigo-ichi, uma expressão que quer dizer que esse momento, esse instante exato que você está vivendo agora, nunca mais vai se repetir do mesmo jeito de novo. Parece poético, mas na prática ele resolve um problema bem comum e bem chato, que é viver no piloto automático o dia inteiro, fazendo tudo no modo automático enquanto o celular rouba sua atenção sem você nem perceber que ela foi embora fazia tempo. O ajuste aqui é simples. Escolhe um momento fixo do seu dia. Pode ser o café da manhã, pode ser o trajeto até o trabalho, pode ser o banho antes de dormir. E vive esse momento sem tela nenhuma por perto, prestando atenção de verdade no que você está fazendo naquele instante, no gosto do café, no barulho da rua, no calor da água. Isso treina um músculo de foco fora dos momentos de trabalho ou estudo. E é esse mesmo músculo que depois te ajuda a segurar a atenção justamente quando você mais precisa dela, numa reunião importante ou numa tarefa que exige concentração de verdade, sem o celular chamando a cada 2 minutos. No começo parece estranho, ficar 10 minutos comendo sem olhar para a tela, ou andando até o trabalho sem fone nenhum no ouvido, e a vontade de pegar o celular vai bater algumas vezes nesse período. Isso é normal. Mas com o tempo, esse momento vira um respiro dentro do dia. Um lugar onde a sua cabeça finalmente para de correr atrás de notificação, e é justamente esse respiro que falta na maioria dos dias corridos. O quinto hábito é o Hansei, que é um momento curto de reflexão no fim do dia, sem drama nenhum, só uma pergunta honesta para você mesmo, que é o que deu certo hoje e o que dá para ajustar amanhã. Não é ficar remoendo cada erro do dia até se sentir mal com você mesmo. É só anotar mentalmente ou num caderno pequeno, 1 linha, 2 linhas, o suficiente para você começar a enxergar o padrão da sua própria semana, ao invés de viver cada dia isolado dos outros, como se não tivessem ligação nenhuma entre eles. Empresa nenhuma melhora sem parar para olhar para o que já foi feito. E com você funciona exatamente igual, porque sem esse minuto de revisão, você acaba repetindo o mesmo erro semana após semana, sem nem perceber que está repetindo. E se pergunta por que nada muda, mesmo se esforçando tanto. Um jeito simples de começar é fazer essa pergunta na hora de deitar, antes de pegar no sono, sem precisar de caderno nenhum se você não gostar de escrever. Só pensar rápido no que funcionou hoje e no que travou já é o suficiente para sua cabeça começar a costurar um dia no outro, em vez de tratar cada dia como se fosse uma ilha separada de todas as outras. Antes de fechar, vale um aviso honesto que ninguém costuma fazer nesse tipo de vídeo.
Nenhum desses 5 hábitos vai virar sua vida de cabeça para baixo numa semana. E quem te prometer isso, seja em vídeo, em curso ou em post bonito de rede social, está te vendendo fumaça. Vai ter dia em que você vai esquecer completamente de todos eles. Vai ter semana inteira em que você vai sair da rotina sem nem perceber como isso aconteceu. E tudo bem, isso é esperado. Faz parte, porque o Kaizen nunca foi sobre nunca falhar. Foi sempre sobre voltar rápido depois que falhou, sem se punir por isso, sem transformar um dia ruim em desculpa para jogar fora tudo o que você já tinha construído até ali. No fim das contas, a virada aqui é essa. Hábito bom não é o que exige mais de você, é o que exige menos. Pequeno o suficiente para caber até no seu pior dia. Naquele dia em que você jurava que não ia conseguir fazer nada de jeito nenhum. Você não precisa de mais disciplina do que já tem. Você precisa de um hábito do tamanho certo para sua vida real, não para a vida ideal que só existe dentro da sua cabeça e nunca sai de lá. Comenta aqui embaixo qual desses 5 você vai testar primeiro essa semana, deixa o like se esse vídeo fez sentido para você e se inscreve que aqui a gente continua evoluindo junto, um passo pequeno de cada vez.